Bueiros sem tampa, galerias sem proteção. São muitas as armadilhas, não só para pedestre, mas para os motoristas que trafegam pelas ruas e avenidas de São Luís. O risco de acidentes graves é permanente. Esquina da Avenida Getúlio Vargas com a Rua Raimundo Correia, no Monte Castelo. Olha só o tamanho da galeria, sem nenhuma proteção. Descendo a rua, já no bairro Bom Milagre, outros trechos de galerias com parte da proteção quebrada. Nesta aqui, um pedaço de tela é o alerta para evitar acidentes. Com a galeria danificada, os prejuízos são inevitáveis. De uma hora para outra desaba aí como é que vai ficar, né? Vai se acabar um carro, vai dentro de uma galeria, né? Os bueiros também causam transtorno e eles estão por toda parte. Na Avenida Luiz Rocha, na Liberdade, a tampa do bueiro sumiu há quase um ano. Um perigo para os mais distraídos que passam do ladinho do poço. Esse bueiro aqui é perigoso? É, um tanto sim. Porque você não tinha olhado? Ainda não. Por pouco eu não caio. Pode acontecer uma pessoa esquecer e tentar passar e cair dentro do bueiro. No dia 28 do mês passado, o JMTV mostrou o flagrante de um carro que caiu em um bueiro na Avenida dos Franceses, ao lado do elevado Alcione Nazaré. Para sair, o motorista teve que pedir ajuda. Hoje retornamos ao local. O bueiro continua do mesmo jeitinho, sem tampa, uma eterna armadilha. Seu João trabalha a 4 metros do local. Já teve que ajudar vários motoristas. Geralmente cai 1, 2 carros aqui, a gente ajuda a tirar. Quando cai, ele sempre empena a cadeira do carro, empena a roda. Corta pneu? Corta pneu. Na Avenida São Massal, no João Paulo, outro bueiro sem tampa. O perigo aumenta com o tráfego intenso de veículos. Galerias abertas, bueiros sem tampas, têm se tornado comuns nas ruas e avenidas de São Luís. Um perigo para quem passa por esses locais, tanto para motoristas quanto para pedestres. Foi um bueiro como este que um gari da prefeitura caiu enquanto fazia coleta de lixo em um bairro da capital. O acidente aconteceu em 99. César, hoje ex-gari, ainda traz no joelho esquerdo as consequências da ruptura dos tendões durante o acidente. Ficou a sequela, né? Então meu joelho ele se encontra hoje ainda sequelado. O que você sente? Dores, né? Muitas dores, e a qual me chega a doer o membro, né? Inteiro, a perna inteira. E às vezes até inchaço, né? Do meu pé devido a uma má circulação, né? Por conta da lesão, César ficou 7 anos sem trabalhar. Entrou na justiça contra a CAEMA por danos materiais, morais e estéticos. Ganhou a causa na primeira e na segunda instâncias. Valor da indenização, R$250 mil. A CAEMA ainda pode recorrer, mas o caso do ex-gari serve como exemplo. A CAEMA informou que amanhã, dia 9, será recolocada a tampa e desobstruído o bueiro da Avenida Luiz Rocha, na Liberdade. A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos informou que os trilhos das galerias sofrem constantemente a ação de vândalos e que já está na programação da CEMOSP a limpeza da galeria no Monte Castelo e a reposição dos trilhos que foram roubados. Na matéria da repórter Regina Souza, nós vimos que o caso do gari, que se acidentou em um bueiro e agora ganhou na justiça o direito a uma indenização de R$250 mil a ser paga pela CAEMA. E a gente vai conversar com a Regina agora ao vivo. Regina, boa tarde para você. Nem sempre as pessoas conhecem os seus direitos ou sabem a quem recorrer. Diga para a gente, nesses casos, a quem ou a que órgão elas podem solicitar ajuda? Boa tarde, Júnior. Olha, em primeiro lugar, a pessoa que foi vítima de uma situação dessa, como a gente mostrou, deve procurar uma delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Deve se municiar, se cercar de todas as provas possíveis de que foi vítima de um acidente. Eu converso com Camila Damasceno, que é defensora pública. Bem, a partir desse boletim de ocorrência, o que a pessoa deve fazer? Sim, no caso da reportagem a gente verificou que foi um bueiro. A empresa prestadora do serviço de saneamento básico, no caso a CAEMA, ela tem o dever de realizar manutenções periódicas nesses bueiros para evitar o pior, que são esses acidentes. Então, no mínimo, se está realizando uma obra, ela tem que manter uma sinalização ostensiva para alertar aqueles transeuntes, tanto motoristas quanto pedestres, de que lá existe um bueiro aberto e o risco de acidente é grande. Então, nesses casos, a pessoa, ela, como
o gari, ele tem direito à reparação completa do dano material, então ele vai ter que colher todas as notas fiscais e recibos dos prejuízos materiais que ele sofreu, tem que tirar fotos no local e, de preferência, arrolar algumas testemunhas que presenciaram o acidente. Tudo isso em juízo vai contribuir que ele tenha êxito na ação. Certo. Com essas provas, com esse boletim de ocorrência, a quem ele deve procurar depois da delegacia? Sim. No caso, se a pessoa não tiver condições de pagar um advogado, ele pode procurar a Defensoria Pública, que ele vai ser atendido por um defensor que vai ajuizar a ação dele numa das varas, né, da Justiça Comum. E se ele tiver condições, ele tem que procurar um advogado para protocolar a ação. Em que situações a pessoa que é vítima de um acidente em vias públicas deve recorrer e buscar seus direitos? Bom, no caso, o município ele tem responsabilidade por manter conservadas todas as vias públicas da cidade, então as estradas, as ruas e as avenidas da cidade. No caso de uma MA, o Estado tem a responsabilidade. E se for de uma BR, a União tem a responsabilidade. Mas em todos esses casos, o cidadão tem direito de recorrer, de ter esse acesso à justiça para pleitear essa indenização. É um veículo que foi danificado, é uma lesão que ele sofreu por conta desse acidente, tudo isso ele tem direito de recorrer? Tudo isso ele tem direito de recorrer. Então, às vezes a pessoa só tem um prejuízo material no carro. É uma coisa muito pouca, mas ela tem o direito. Então, ela tem a opção de recorrer a juízo para pleitear essa reparação. Chegam casos como esses frequentemente à Defensoria? Bom, na Defensoria, do período que eu estou lá já há 6 anos, a gente recebeu só 3 casos mais ou menos similares a esse. Então, a gente percebe, não é que não acontece, na verdade, pela situação das nossas vias, a gente percebe que devem existir vários acidentes, mas as pessoas às vezes não têm conhecimento de que podem buscar algum tipo de reparação. Ok, muito obrigada pela entrevista, defensora pública. Então é isso, se você é vítima de um acidente, perdeu um bem como um carro ou sofreu alguma lesão, tem que buscar seus direitos. Júnior.